Eu quero compartilhar com você uma questão, uma pergunta em áudio. Chegou aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvir? E na sequência eu respondo e a gente vai conversar um pouquinho. Flávio, não tem mais nada mesmo além dessa forma racional de enxergar tudo e todas as coisas, porque realmente é tudo que você propõe, né? Tudo que você diz é muito racional, é extremamente racional, em todos os sentidos, como está em moda aí, né? O conjunto da obra é extremamente racional. Será que é só isso mesmo? É estranho, porque no fundo a gente acaba sempre sentindo que tem alguma coisa além da razão. Eu não estou dizendo do materialismo, tá? Não estou dizendo do mundo físico material, não. Porque você pode aplicar também a racionalidade no mundo extrafísico, no mundo mental, no mundo psicológico, que é o que normalmente é feito, né? O seu entendimento do mundo, ao meu ver, e que é muito parecido com o meu também, ele é extremamente racional. Só que lá no fundo a gente sente que tem alguma coisa além disso. Não sei explicar o que é, mas parece que tem. O que você acha disso? Abraço. Ser intuitivo ou ser mental? Assumir que a vida é muito mais rica e misteriosa do que nós podemos decodificar ou reduzir essa experiência ao que nós sabemos, ao famoso é científico ou não? Né? Nem uma coisa nem outra. Eu acho engano a gente partir dessa premissa de que ou eu sou racional ou eu sou intuitivo. Eu acho que ambos trabalham conjuntamente. Aquele que despreza a racionalidade e se joga nos símbolos intuitivos, enfim, perderá a oportunidade de, pela razão, perceber coisas maravilhosas. Aquele que se joga somente na racionalidade estreitará a sua janela, a sua perspectiva de olhar para algo muito pequeno, porque a nossa racionalidade é absolutamente limitada, mas o que em nós não é. Por isso, utilizar todos os recursos pode ser absolutamente saudável e rico na construção que eu estou fazendo sobre o mundo que sou. E é sobre isso que nós estamos falando o tempo todo. Por exemplo, você está me vendo agora. A imagem que você tem é a interpretação que o teu cérebro faz, não é aquilo que os seus olhos veem. Os olhos não veem, os olhos capturam as luzes e as imagens. Elas viajam até o meu cérebro e o meu cérebro vai julgar aquilo que eu estou vendo, vai projetar nessa imagem aquilo que sou. Por isso cada um vê de um jeito, um acha bonito, acha feio, acha legal, não é? Porque nós estamos falando sobre nós, por isso que os gostos são diferentes, por isso que os caminhos são diferentes, porque não são os gostos, os caminhos, são as interpretações. Isso é o mundo inteiro. O mundo está sendo avaliado e significado por aquilo que nós, como seres humanos, e em última análise como sociedade, estamos nos transformando. Antes, os seres humanos não havia tragédia, não havia saudade, não havia dor, não havia amor. Havia a experiência que na natureza não tinha nomes. E, no entanto, nós capturamos essa experiência, projetamos nelas significados que somos, damos nomes e muitas vezes tentamos reduzir essa experiência ao nome que damos. Por isso a gente diz, Deus é isso. A religião, a igreja, a Bíblia é Deus. Quem estiver fora dessa margem de percepção não sabe de Deus. Amor, especialmente nos últimos 100 anos, romantizado pelo cinema, né, a nossa literatura, se transformou essa caixinha. José ama Maria e por isso é assim. Por isso hoje as pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre outras expressões de amor. E eu não estou falando só de amor romântico, homem, mulher, 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 não é só isso. Amor como entrega para a vida, amor como dor, amor como contradição, amor como dúvidas, amor como afastamento, tudo é expressão de amor. Amor é só um nome, A-M-O-R, mas o que está por trás desse nome não cabe nos conceitos que nós damos, nós ocidentais, orientais, humanos. Tentamos reduzir a nossa experiência às nossas caixinhas. Chamemos as caixinhas de racionalidade, ou de intuição, ou de espiritualidade, ou de religião. Pessoalmente, eu acho que atualmente uma das grandes caixinhas estreitas que nos impede de enxergar a vida é o que nós chamamos de religião.
ou mais modernamente de espiritualidade, porque isso é tão referenciado em códigos, em conceitos blindados, em definições absolutas do que é a verdade, que eu simplesmente me fecho para perceber a vida para além daquelas estreitas margens. Eu quero usar a minha racionalidade, eu quero usar a minha intuição, eu quero usar os meus sentidos, eu estou exposto a isso, alimentado por algo aqui dentro que diz a mim e praticamente a todos os seres humanos que a vida pode ser mais do que simplesmente nascer, se desenvolver, casar, ter filho, morrer, fazer faculdade. Não. É sabendo isso que homens e mulheres, ou sentindo isso, fazem ciência, fazem arte, se relacionam, se projetam até no consumo, têm filhos, casam, descasam, se alegram, não se alegram. A gente está buscando isso que nos faça sentir ou entender, afinal de contas, o que somos. Além dos bichinhos que morrem, que adoecem, que falam, se comunicam. Portanto, meu amigo, a vida é mais do que a racionalidade, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A racionalidade não define nada. Assim como a religião não define nada, assim como a intuição não define nada, assim como os sentidos também não. Tudo sendo processado conjuntamente, à medida em que eu entendo que a vida fala com muitas linguagens, de muitas maneiras, em muitos tons, usando contrastes. E quanto mais aberto eu estou, usando os recursos, incluindo o da racionalidade, mais eu vou entendendo, entre outras coisas, que nada sei. E justamente por isso, atrelo o meu conhecimento, o meu movimento ao teu. Eu uma vez gravei aqui, rapidamente para encerrar, um vídeo, eu não sei se eu gravei um vídeo, um áudio, enfim, eu tenho falado sobre isso, sobre níveis de conhecimento, né? O primeiro nível, na minha opinião, do pensamento, do conhecimento, nos limita aos símbolos. Como assim? Você não acredita em Deus? Então você não tem Deus no coração? Então você não é devoto da Nossa Senhora Aparecida? Ou você não acredita na reencarnação? São os símbolos. O segundo é quando eu vejo assim, olha, essas verdades são tão conflitantes, essas ideias, e aí é um caminho da racionalidade, que é bom. São tão conflitantes, são tão fantasiosas muitas vezes, e são. Tem teorias para tudo. Viaje aqui no YouTube, você encontrará gurus, mestres, pastores, padres e leigos falando tudo. Que nada deve ser verdade. Ou é uma verdade ou nada é verdade. Então me tornarei um cético, me manterei no campo da racionalidade da mente somente. Mas daqui a pouco, com a contemplação, percebendo e refletindo e pensando inclusive, e ouvindo a minha intuição e de alguma maneira valorizando os meus sentidos, eu começo a perceber que provavelmente, apesar das expressões antagônicas tantas vezes, o que está se fazendo é simbolizando, é colocando em linguagens nossas e culturais, religiosas às vezes, filosóficas outras, enfim, artísticas, científicas inclusive, aquilo que não cabe nelas. Aquilo que é maior do que elas. Ou você acha que a gravidade cabe em Newton? Nós não sabemos ainda o que é essa força. Eu costumo brincar aqui na rádio, eu digo o seguinte, quem te garante se amanhã a lei da gravidade for revogada? Que tipo de segurança você tem para dizer que não? Já que esse universo é tão misterioso e muitas vezes subverte a nossa lógica pequenininha. Eu não sei. O que sei da gravidade até hoje é isso. E aí a gente vai expor os nossos diálogos científicos. Tolinhos, pequenininhos, no entanto importantes. E, no entanto, nos encaminhando para uma percepção mais macro. Não é assim que acontece com a ciência. A ciência de 1000 anos era uma coisa, a de 500 era outra, a de 100 era outra, a de hoje é mais evoluída. Mas o que será daqui a 1000 anos? Nada sabemos. Ninguém é dono das respostas, seja o racional, seja o místico. Na terceira dimensão do pensamento que eu tenho compartilhado, eu começo a perceber isso. Tudo é metáfora. Tudo é metáfora. Todas as nossas expressões, seja a racional, seja a intuitiva, seja a espiritual, são símbolos, é simbólica, é metafórica. Então eu tento me concentrar no que está por trás disso. E aí eu começo a crescer, a entender e a respeitar, inclusive, pensamentos antagônicos aos meus. Sabendo que o antagonismo está na superfície, na manifestação desses pensamentos que na raiz provavelmente se tocam. Portanto, não veja com maus olhos ser racional. Talvez no mundo em que nós estamos vivendo, de tantas verdades e certezas e efeito de manada, seja importante sim nós valorizarmos o nível de racionalidade.
Mas assim como você não deve fazer com a intuição, não seja dependente somente dessa racionalidade, porque toda racionalidade é limitada. Como limitada é toda a expressão humana. A poesia não diz tudo sobre o amor, as músicas não falam tudo o que querem dizer, a beleza não é suficiente para representar o que está por trás dela, e assim vai. A intelectualidade não reduz a experiência da vida aos conceitos firmados e defendidos em teses de doutorado. É tudo muito maior. Uso a poesia e uso os cálculos. Uso a fé, seja lá o que isso representa para você, e uso a racionalidade, sim. E vou me encaminhando sem me deter exatamente nem aqui e nem ali. Tudo é fresta, tudo é possibilidade para que eu enxergue. E nada será suficiente para que eu me mantenha lá como representação da verdade. A verdade sai em todos os lugares. O macro se projeta no micro. Eu prefiro caminhar como uma criança. A criança tem essa coisa, esse elemento da racionalidade. Mas eu não concordo, mas não é assim. Mas isso é lindo. Vinculado à minha inocência, observadora e aberta. Você pode mandar a sua questão aqui também, no vídeo aqui, o número de watts e tal. Vamos fazer mais vídeos assim, né? Respondendo as questões que chegam e promovendo interatividade. Pense nisso. Um beijo, fica bem.